Boa noite, quem está entrando. Estou colocando aqui o tema da nossa live de hoje. E fixando aqui o comentário. Bom, boa noite aí todo mundo que está entrando. Estou aqui acertando o celular para ficar numa posição boa para todo mundo que está assistindo. E hoje, fala aí, Breno, como é que você está? Tudo bem? Beleza? Bom, agradecer a presença de todo mundo que está entrando agora para participar dessa live. E quero agradecer também a presença da minha esposa, que sempre está me apoiando, me incentivando e está aí comigo também. Então, beijo, amor, vamos com tudo. E agora eu vou falar aqui do nosso convidado, do tema, né, que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar sobre práticas, né, de autoconhecimento. E entre algumas dessas práticas, a gente vai falar de regressão de idade, regressão de vidas passadas, envolvendo a hipnose. A gente vai falar de xamanismo, vamos falar de terapia do som, meditação, yoga, sonhos, enfim, vamos falar de muita coisa. E para isso, eu convidei, um amigo meu, que entrou aí numa busca pelo autoconhecimento ao longo da vida, que já pratica yoga e meditação há anos e que é escritor e já passou por várias e diversas experiências, o nome dele é Tom Haraguchi, eu chamo ele também de Tomás, E aí vou chamá-lo agora para a gente iniciar essa conversa, bater esse papo e ele compartilhar com a gente um pouco dessas experiências e a gente vai, ao mesmo tempo, explicando cada uma delas para quem não conhece para vocês saberem a transformação que cada uma delas proporciona no sentido do autoconhecimento. Quero aproveitar rapidamente aqui para acenar aqui para minha mãe e meu pai que também estão aqui me assistindo. E agora eu vou chamar o Tom. Vamos lá. Aqui. Só um instante. Opa, peraí. Aqui. Vamos ver se ele entra aí para a gente começar. Oba! Fala aí, tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Seja bem-vindo aí. Tom. Muito obrigado. Minha primeira live, né? Primeira live no Instagram. Então, primeira vez a gente não esquece. Vamos com tudo. Tá todo mundo me escutando bem? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Se todo mundo estiver ouvindo bem, acena aí. Beleza. Bom, o áudio está repetindo. Está repetindo para você aí também? Para mim, não. Aqui não. Vou fazer o seguinte. Eu vou te chamar de novo, Tom. Tá. Tá bom? Tá bom. Pera aí que eu... E agora, gente, está repetindo aí para vocês? O áudio ou está limpo? Tá limpo? Deixa eu ver então. Talvez seja isso. Vamos ver. Opa. Tom? Agora foi? Eu acho. Você está de fone de ouvido? Não, melhor colocar, né? Pera aí rapidinho. Então, talvez seja isso. Vamos ver. Pode ser sim. Vamos ver. Retorno, né? Tá e aí, agora, gente, como é que tá? Fala. Agora melhorou. Beleza. Que bom. Muito bem. Bom, eu estava aqui anunciando você, falando que você vai contar um pouco aí das suas experiências. Tá repetindo de novo? Fala aí, Tom, rapidinho, só para ver.
Testando? Testando, tá ótimo, tá Alô? ótimo. Tá bom? Ó, tá bom. Bom, então, antes de a gente começar, eu queria dizer duas coisas para quem está assistindo a gente. Né? A primeira é que quem ficar, né, até o final dessa live conosco, né, vai ter uma surpresa no final da live. Né? O Tom já sabe qual é, né? Então vai ter uma surpresa, Sim. claro. Então, conto aí com quem estiver conosco. No final da live tem esse presente. Né? E a outra coisa é que eu quero deixar o tempo todo essa live aberta para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, né, durante esse momento que a gente vai estar falando sobre cada experiência, né, que o Tom passou, né, e algumas eu também. Tá bom? Então, vamos iniciar. Tom, bom, você é escritor e você iniciou essa busca pelo autoconhecimento partindo da escrita, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque a gente sabe que esse processo, né, de escrita, ele tem tudo a ver com autoconhecimento, né, com percepções, Sim, com autodescoberta. Você, totalmente. então você pode falar melhor do que eu aí. Quer dizer, eu posso falar um pouquinho, mas Você você pode. fala, É, você fala melhor do que eu sobre isso. Vamos lá? sim. Bem, primeiramente, né, agradeço o convite, é uma oportunidade bem bacana de poder expor um pouco dessas experiências e, quem sabe, estimular que as pessoas busquem também. Busquem Isso. seguir essa trajetória e se descobrir, que o processo do autodescobrimento é uma aventura que é incomparável, né? Porque é algo que está Pois dentro é. da gente, não é algo que você está observando, é algo que está dentro da gente. Então, sim, o ato de escrever me levou muito para o autoconhecimento, né? Eu escrevi, comecei a escrever assim, de uma forma séria. Opa, quero publicar um livro num futuro próximo. Foi por volta dos 18 anos, mas já escrevia antes. Só que nessa experiência, que depois culminou com um livro publicado, eu percebia que existia alguma coisa interessante ali no processo criativo, que com certeza você já passou por algo do tipo, né? Nós, como roteiristas, a gente já observou isso, que a nossa mente, ela se comunica com a gente. E quando a gente escreve, a gente coloca para fora o que existe dentro. Verdade. Então, eu observei que personagens podem se representar, podem se manifestar como aspectos nossos. E é muito curioso, porque tudo que está ali são aspectos nossos que estão sendo colocados para fora. Existem várias disciplinas que falam sobre isso, arte-terapia, tem gente que trabalha fazendo mandala, pinturas, mas a arte por si só é uma expressão do nosso eu interior. Então, e isso fica ainda mais forte quando você percebe que, opa, peraí, eu escrevi aqui um vilão, eu escrevi um psicopata, uma pessoa que tem inúmeros problemas. Então, sim, isso vem de você, vem do seu interior. Existe isso em você, porque nós somos muito complexos, né? Coloca para fora os desejos reprimidos, descarrega as emoções. Tudo. Descarrega tudo. Mas, por outro lado, também a gente coloca para fora personagens bondosos, inspiradores, geniais, né, cativantes. Então, quando a gente escreve, está tudo ali. Então, é um processo incrível. Depois você parar e ler o que você escreveu, depois, opa, peraí, eu não faria isso, mas parando para pensar, se estivesse nessa situação, talvez eu fizesse, né? Então, é muito legal, é muito legal. E outro aspecto também é que, é uma opinião minha, pessoal, não sei se você vai concordar também, é você que já escreveu bastante roteiros, mas quando a gente escreve, eu acho hoje que é uma pretensão muito grande minha assumir que eu criei aquilo, sabe? Em algum nível, sim, mas vem quase pronto e eu vou fazendo os ajustes. E esse que é o legal, né? Que a criatividade, quando a gente coloca muitos filtros, talvez ela não flua da forma adequada. Então,
quando vem tudo, vem aquilo que é você, de fato. Então, é muito curioso. Deixar fluir, né, a criatividade. Isso é verdade. E você vê, é como se fosse... É uma terapia para a gente nesse momento, né? Tanto que tem, você pode ver várias ferramentas que se usam em terapias que indicam que as pessoas escrevam, né? Coloquem para fora numa carta, né? Num papel, numa folha, enfim. Coloque ali, né, o que te incomodou, né? Como que você agiu, né? Quais os sentimentos que você sentiu naquela hora, naquela situação, diante daquela pessoa, que você bote ali, descarregue tudo isso, e de fato, quando você tira aquilo que está pressionando, né, que está na tua cabeça, e coloca para o papel, parece que sai de você e te alivia naquela hora. Você fica mais leve. Fica mais leve. E aí depois... Não, o que eu ia complementar só que quando a gente para escrever, a gente organiza também os nossos pensamentos. Então, Exato. Às vezes aconteceu algum episódio na vida, né, turbulento, você está ali tenso, mas quando você organiza isso, talvez você perceba que não era aquela confusão toda que você mesmo criou. Então, você fica leve de várias formas. É interessante, porque aí você está... É um momento que depois que passa tudo isso, né, você pode analisar melhor toda aquela situação e encontrar respostas, né, a partir disso. Aproveita aí, fala aí fala o nome desse teu livro aí, que foi o que despertou o seu autoconhecimento, que iniciou tudo para a galera aí conhecer, quem quiser, né, conhecer o ponto de largada. É verdade. O nome é A Caverna Pedra Fundamental, tá? Ele foi publicado pela editora Madres, então quem tiver curiosidade pode comprar pela Saraiva. Saraiva eu acho que já não tem mais, né? Mas essas grandes Amazon, pela própria loja da Madres. Então é um livro que teve muitos desses personagens que eu comentei, que são personagens bem misteriosos, mas que talvez misteriosos porque para mim eram misteriosos também, mas me fez também, e é outra coisa que a escrita promove a gente, porque você não vai escrever algo sem propriedade. Você precisa ter um mínimo de base de conhecimento para poder escrever algo que seja factível, por mais que seja um livro de ficção, mas que tenha uma base real por trás, né? Então, me fez... pesquisa. Muita pesquisa. A gente que escreve, a gente trabalha mais tempo, pelo menos eu passo mais tempo pesquisando do que colocando no papel. Sim, com certeza. Bom, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma associação, comparando um pouco, porque muitas pessoas ainda têm, né, a dúvida sobre o que é o famoso transe hipnótico, e eu vou pegar esse gancho da escrita para mostrar como é uma coisa simples e natural que acontece com a gente o tempo todo, né? Quando a gente está lendo um livro, né, nesse momento a gente está direcionando a nossa atenção para aquilo. E aí, neste momento, a gente imagina, né, expande a consciência, imagina cenas, se emociona, né, tem sensações. E nesse momento você está ali, né, lendo o livro, viajando naquela leitura, mas ao mesmo tempo você está consciente, está presente, sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor e não perdeu controle nenhum. Esse é o famoso transe hipnótico e que acontece ao longo do dia, né, em vários momentos da nossa vida, sempre que a gente direciona a nossa atenção. Mas aí vamos aproveitar, né, para falar, né, nessa sequência você passou, lógico, por outras experiências, entre elas o xamanismo, que também tem um link ali com a hipnose, que a gente vai falar. Mas eu queria primeiro que você me explicasse, né, assim, rapidamente, né, porque aqui a gente tem aquela questão do tempo aqui que corre, o que é o xamanismo, rapidamente, e você me contasse como é que foi essa experiência, né, para eu poder, a partir daí, até complementar o que você está falando. Vamos lá. Sim, pois vai ser bem rapidinho, porque xamanismo é é até injusto tentar resumir tanto, porque é um conjunto de práticas de sociedades primitivas do mundo todo. Então,
a gente conceitua como xamanismo, mas, por exemplo, aqui no Brasil seria pagelança, né? Então, os pajés, naquelas cerimônias, então cada povo tem a sua forma, mas a gente fala xamanismo que resume mais, né? E todos esses povos, praticamente todos os povos da Terra, sempre tiveram um contato com o transcendente, sempre. Então isso se manifestou em religiões, em cultos, inúmeros sistemas de crença, né? E os povos primitivos, eles tinham uma forma ainda peculiar que eles usavam as ferramentas da natureza mesmo, né? Então, o tambor, que era usado pela pele dos animais, o maraca, aquele chocalho, né? E também, em algumas sociedades, chás, que são enteógenos, que fazem expandir a consciência. Mas essa experiência que eu vou contar em si foi proporcionada em uma cerimônia com os Funiô, que são um povo que vive atualmente, né, o que restou deles, né, vive lá no interior de Pernambuco, e eles têm uma cerimônia de toré, que é um instrumento gigante, uma flauta gigante, mas é diferente, o som é totalmente diferente. Eles usam muito maraca, que são, né, esses chocalhos, e o conjunto de sons, eles também usam um chá chamado jurema, que esse que eles usam não é enteógeno, não tem um princípio ativo que faça a consciência expandir, mas eles têm uma técnica completa que, através dos sons e de cânticos, eles conseguem fazer a nossa consciência expandir. Então, você participar por essa experiência, essa cerimônia é muito curioso, porque você vai relaxando, muito do que depois você vai explicar, a gente vai relaxando e depois a gente chega naquela fase completa de, opa, o corpo parece que está dormindo, mas a mente está fluindo. E aí parece que os filtros da mente são desbloqueados e a gente vive essa experiência. Então, essa experiência que eu vivi foi com o meu avô, e ele já tinha falecido quando eu passei por essa experiência, já tinha alguns anos, e foi uma experiência extremamente lúcida, muito real, e a gente sabe que você não só observa, você está ali, você vive aquilo, né? Você sente o frio, sente o cheiro, sente... É algo totalmente lúcido, né? Real. E você, de fato, você está ali no lugar. E o meu avô chega para mim, eu estava na minha casa, mas a minha casa antes da reforma, a casa que eu me lembrava quando era criança. E muito tempo que eu não revisitava essas memórias. Então, você vê que foi uma coisa, né, que traz uma memória afetiva. E o meu avô aparece. Meu avô, nos últimos anos de vida, estava bem sofrido com a questão, né, do Parkinson, Alzheimer. Então, ele aparece para mim saudável. E ele vai, e eu lembro que a minha mãe estava chorando, minha avó chorando, né, a família ali emocionada. Eu pergunto, o que aconteceu? Ah, seu avô está aqui. Aí meu avô entra pela cozinha, eu converso com ele, e ele vai e fala, não, vamos sentar aqui, eu preciso te explicar algumas coisas. E aí o meu avô, ele pega um papel e ele começa a desenhar, como se fosse o chão, uma linha reta, uma seta para cima, e ele falando que a luz, embora a luz venha do alto, a gente pode retribuir através da reflexão. A gente pode refletir. Reflexão é refletir, né? Mas que nós podemos ser fontes de luz. E ele me deu uma chave brilhante, e ele falou que essa chave abriria algo muito especial na minha vida. E aí eu perguntava, o que vai abrir? Aí ele já não respondia. E basicamente, né, estou resumindo bastante a experiência, basicamente foi isso, mas é muito curioso porque graças a esses conselhos, essas falas dele, que eu comecei a procurar mais espiritualidade, que eu não tinha tanto interesse até então. E foi a partir daí. Foi a partir daí. Então, foi um complemento incrível com a própria literatura, a própria escrita, que eu já estava trabalhando bastante, né? Claro. Mas teve uma transformação muito grande em mim.
Então, é uma experiência lúcida, real, que teve uma repercussão forte na minha vida. Te impulsionou mais ainda a essa busca aí do autoconhecimento, né? Bom, Exatamente. Aproveitando aí para fazer um link aí com o xamanismo, com a hipnose, a hipnoterapia, né? Todos os rituais, né, desde os tempos antigos, né, todos os rituais que eles envolvem hipnose, envolvem esse transe, né, hipnótico, né? Porque nesse processo, né, desse transe hipnótico, existem algumas características, né, que acontecem e podem ser notadas em todos os rituais, né? Então, por exemplo, pegando o xamanismo aí que a gente falou, né, você percebe que tem expectativa, que se cria uma expectativa de que algo vai acontecer, né? Você percebe que tem sons, né? Como você mesmo falou, ali tem todo um envolvimento, né? E nesse envolvimento que envolvem sons ou outros estímulos externos, né? Isso também faz parte desse processo para se levar ao transe da hipnose. Você tem também aí, além das percepções, tem uma autoridade, né? Geralmente você tem uma autoridade, seja um guru, seja um xamã, seja um padre, seja um pastor, alguém que tem essa autoridade, faz com que você receba e aceite melhor essas sugestões que essa pessoa vai passar, porque ela é uma autoridade, né? Você vê ela como uma autoridade. Então, você é sugestionável a entrar também, né, nesse processo e receber essas sugestões, e ao mesmo tempo, né, ou seja, tem imaginação, tem emoção, né, tem sensações, então tem tudo isso, né, envolve você para acessar o seu subconsciente, né, cada ritual, cada terapia, cada uma do seu modo, para que você acesse o seu subconsciente, né? E tem um relaxamento aí. O relaxamento é um processo também que abre essas portas, né? Para que você entre nesse transe hipnótico e acesse ali o que você precisa acessar. Então, só fazendo esse link, porque é bem interessante, né? Que a hipnose está presente em diversos rituais, né? Ou seja, Sim. É uma característica humana, né? Que envolve percepção, imaginação, sensações, emoções, e isso acontece o tempo todo. E aí, eu queria aproveitar, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, né, que a gente vai falando. Já pegando esse gancho, né, você vê, você pratica yoga há muito tempo, né, ao longo da sua vida, você medita há muito tempo, né, eu medito também, e pratico yoga mais ou menos, né? A minha mulher que pratica todo dia. Eu prefiro ir lá meditar. Eu acabo indo meditar. ela pratica e depois medita. Já eu fico mais na meditação e na auto-hipnose. Mas a meditação é mais difícil, né? Que geralmente as pessoas começam pelo yoga para depois de muitos anos meditar. Que é o mais difícil, que é olhar para dentro e tal. Pois é. Aí eu fico mais na meditação e na auto-hipnose, né? E, enfim, faço a minha atividade física também, mas a yoga é muito boa, é fantástica, né? E aí ela pratica bastante. E também acontece, né, na yoga e na meditação, né, esse processo aí do transe hipnótico, que você entra em um estado, você está primeiro num transe mais leve, depois médio e, quem sabe, no profundo, né? Dependendo aí do grau, do quanto você pratica isso, né? Então ele acontece o tempo todo. E ele proporciona, né? Você vê, tanto na yoga como na meditação, te proporciona experiências aí de autoconhecimento. Eu já tive algumas, e você tem uma aí bem peculiar que você já me contou, que tem a ver com a casa, com os cachorros, um lugar aí que você não conhece, mas que você vai sempre se sente bem, seguro e confortável. Conta aí como é que é isso. Como é que foi essa experiência aí? Sim. Só um parênteses também bem pequeno, que o yoga a gente conhece hoje como formas de posturas físicas, que é uma das vertentes, que seria Hatha Yoga, mas o
A raiz em sânscrito, yoga, vem de yuj, que é união. Então, no passado, lá, há 8.000 anos atrás, quando surgiu o yoga, era meditação. Então, depois foi se transformando ao que a gente está conhecendo hoje, que até hoje surgem aí uns tipos novos, né? Mas a essência é a gente se unir à nossa supraconsciência. Aí tem várias nomenclaturas, mas seria algo mais ou menos assim. E sim, promove esse relaxamento profundo, né? E pode ser que surjam muitas experiências. Essa experiência em específico foi muito, muito forte para mim, porque eu fui parar em um lugar que, tentando descrever na serra, talvez tipo, como se fosse um ambiente tipo a serra aqui do Rio, Teresópolis, Petrópolis, montanhoso, com bastantes árvores, uma floresta densa, e uma casa de madeira. E quando eu olhei a casa, eu sabia que eu conhecia essa casa. Eu olhei e falei, essa casa é familiar, eu sei de tudo, eu sei todos os cômodos, tudo. E aí o que acontece é que eu nunca em vida fui a uma casa, pelo menos dessa aqui. Nunca passei, nunca fui numa casa dessa. E subi a escada, abri a porta e eu já sabia o que eu ia encontrar lá dentro, mas mesmo assim, eu quero abrir para poder de fato ver. E quando eu abro a porta, eu vejo os 3 cachorros que eu tive na minha infância e na minha adolescência. E enfim, aí eles pularam em mim, né? O meu irmão tá assistindo. Pois é, aquela farra de cachorro e tal, aquela felicidade, né? Cachorro traz uma felicidade incrível pra gente. E o meu irmão tá assistindo, minha mãe também sabe, né? Dos cachorros Meg, Hannah e Guma. E eles, enfim, mas qual que é a mensagem que isso trouxe para mim? Eu estava num momento que tinha acabado de mudar para o Rio, estava muito estressante. Rio é uma cidade muito estressante, né? Estava num trabalho muito estressante, estava passando por vários problemas, né? E ali, com essa experiência, eu descobri, e depois eu voltei várias vezes nessa casa, eu voltei, que ali era um lugar que eu estou 100% seguro, que ali eu estou 100% confortável. E sempre quem me recebe são os meus cachorros. E muito, para mim é muito emocionante, porque, né, também traz toda aquela memória afetiva dos cachorros, que eram nossos companheiros, né? E foi uma experiência que, né, a gente pensa, poxa, é algo simples, mas que desbloqueia muita coisa pra gente, né? E hoje eu sei que em algum lugar desse universo existe essa casa que eu posso voltar e posso ficar bem. Pois é, e você vê uma coisa, né? E foi através aí da meditação, né? Então é bacana só para ressaltar, né? Que porque a gente está passando por cada experiência tua, né? E essa envolveu a meditação e tantas pessoas praticam, né? Cada vez mais, né? Eu vou aproveitar para pegar também esse gancho aí da meditação, né? Que bom que você encontrou esse teu lugar seguro, né? Dentro da hipnose, né? Da hipnoterapia ou hipnose clínica, a mesma coisa, né? Que a gente chama. A gente procura sempre levar, né, o paciente para um lugar seguro para ele, um lugar muito tranquilo, de muita paz, tranquilidade, onde ele fique seguro, acolhido, se sinta acolhido, para que essa pessoa possa sempre, né, durante o processo terapêutico, visitar este lugar, né? E é claro, a pessoa é imaginação, né? Só que é uma imaginação onde você, como você bem falou ali, quando estava falando a respeito do xamanismo, da tua experiência, é uma imaginação onde você, de fato, vive aquilo. Você sente o cheiro, né? Você escuta os sons, você toca, você sente as coisas, né? Você não apenas vê, é como se você estivesse vivendo lá, de fato, né? E sentindo tudo aquilo. Exatamente. Então, é uma experiência muito forte, né? E sempre vem mensagens, né? Vem respostas para a gente, para aqueles problemas, para as coisas que
estão gritando, né, que a gente precisa ali nesse momento. E é interessante falar assim, que o nosso subconsciente, ele não se comunica com a gente de uma maneira que a gente faz uma pergunta e pum, vem a resposta, assim, né? Ele tem maneiras de se comunicar com a gente, de trazer essa resposta. E, por exemplo, quando você contou do seu avô, né, foi uma maneira de o subconsciente trazer a resposta que você precisava por meio da imagem do seu avô. Né? Isso do ponto de vista, estou falando da hipnoterapia, né? Então, assim, é muito interessante, porque a linguagem é uma linguagem diferente da linguagem racional, né? E onde as emoções valem muito mais, né? As sensações, né? Então, é muito bacana. E aí, eu estou aproveitando aí para a gente continuar, eu queria aproveitar para falar também que, assim como a meditação, tem a auto-hipnose também, que você pode praticar, porque tem a meditação guiada, que você joga na internet, você vê vários vídeos, e isso ajuda também bastante. Assim como a meditação guiada, você pode praticar essa auto-hipnose guiada, que tem vários, né, para várias situações, que você pode pesquisar na internet e você praticar, né? E quanto mais você for praticando, melhor você vai ficando para acessar, né, o teu subconsciente. É claro que isso não dispensa, né, um tratamento com o hipnoterapeuta, né? Se você tem um problema, você tem uma questão, né, ainda mais se você envolve regressão, né, seja de idade, seja de vidas passadas, né, enfim, diversos tratamentos aí diversas questões que existem, é importante a presença do hipnoterapeuta para que ele te conduza da melhor maneira e faça o processo terapêutico contigo no estado de hipnose, né? A auto-hipnose, ela é um reforço, ela é uma manutenção e ela é também uma solução para situações, alguns problemas, onde você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Vamos supor que você está precisando naquele dia de se empoderar, de empoderamento, se sentir mais confiante, né? Aí você pode pegar lá uma auto-hipnose que fala, né, como se empoderar para ficar mais motivado e tudo mais. E aí você vai conseguir trazer à tona esse estado emocional naquele momento. Então, enfim, só para dizer um pouco aí, falar um pouco aí sobre tudo isso, e sempre para deixar uma dica, né, para as pessoas, né, poderem praticar em casa, porque os efeitos, os benefícios, né, o bem-estar, a saúde mental, não tem preço. Vamos lá. Agora eu quero te perguntar, eu estou olhando aqui para o lado porque tem um roteiro aqui, né, que eu fiz um roteiro aqui junto com o Tomás, para a gente poder Senão seguir. A gente se perde, é muito assunto, né? É muito assunto, deixa eu ver o tempo, aliás, aqui. Aí, ih, caramba. Então vamos lá. Vamos falar rapidinho da terapia do som para a gente ir para a regressão? Podemos. Né? Então vamos lá, eu quero que você conte como foi essa tua experiência aí, rapidinho da terapia do som, que você fez uma viagem extracorpórea. Como é que foi isso? E o legal é que a gente deixou isso, né, antes do assunto da regressão, porque também tudo envolve som, né? Xamanismo envolve som. O yoga, que é aquela técnica de relaxamento, está Yoga Nidra, ou Yoga Nidra, alguns falam Yoga Nidra, que é você seguir um som que existe dentro de você, só dentro de você, e até você se relaxar até ir. E essa terapia do som é uma técnica que você ouve esse áudio que tem frequências diferentes, em cada ouvido tem uma frequência diferente, e o delta, a diferença, né, de cada frequência, o seu cérebro vai tentar forçar para tentar entender essas duas frequências, e aí vai se equalizar. Então, foi descoberto que, dependendo da diferença de frequência de um lado para o outro, o esforço do cérebro para equalizar e compreender esse som vai te promover um estado diferenciado de relaxamento, ou de atenção, ou de foco, enfim. E aí muita coisa acontece, né? Esse desbloqueio acontece. Mas a experiência em si que eu passei
foi uma sessão que a gente estava fazendo para experimentar o que é viagem no tempo. E começa com aquele relaxamento maravilhoso, né? Aliás, é muito fácil dormir, se bobear, dormiu. Mas naquele relaxamento todo, o corpo dormindo, a mente fica acordada, e depois a gente vai fazendo aquela transição, e do nada, quando eu percebo, eu estou voando numa cidade, eu não conseguia ver o chão, prédios bem altos, eu estava passando assim, como se fosse em cima de uma rua, mas muito alto, eu não via. Era luz para todo lado, e os prédios eram iluminados também, só que o mais curioso é que os prédios, eles demonstravam momentos históricos. Então, eu ouvia assim, discurso de Adolf Hitler em um canto, eu ouvia discursos de outra pessoa, eu via nos prédios assim, como se fossem telões assim, de eventos na China, no Brasil, e era uma riqueza de informação gigante. Eu vi muita coisa, eu não consigo transcrever tudo que eu vi naquela situação. Mas o ponto também, além de ter sido por si só, já é uma experiência transformadora, porque mostra, opa, peraí, tem coisas além só do nosso corpo físico, né? E a gente pode viver muito disso, mas depois eu acabei parando em um momento do passado, momento do meu passado, e eu consegui ver com outros olhos esse episódio, que foi um episódio não muito feliz. Então, de qualquer forma, a experiência em si já seria transformadora, porque foi muito forte. Mas ir lá nesse episódio e enxergar aquela experiência de uma forma diferente, valeu mais ainda. Muito, muito. Então, uma série de aprendizados, né? Essa experiência. Legal. Eu vou rapidamente, eu vou fazer esse link aí para a gente, já quem está falando de viagem no tempo, para a gente falar da regressão. Mas eu quero só aproveitar aqui, eu estou mexendo aqui até o celular, só para dizer que tem muita mensagem, então assim, muita gente acenou, mas tem umas mensagens aqui das pessoas dizendo que, deixa eu ver aqui, estou puxando aqui, ó, parabéns, Tom, deixa eu ver aqui, enfim, tem um monte de coisa, porque subiu aqui muita mensagem. Eu quero, enfim, agradecer as mensagens aqui. Não está dando para ler todas aqui, porque a gente está correndo aqui com as experiências, né? Mas aqui, ó, não sei se você conhece ela, que está, J. Levita. Aí ela falou assim, quando se faz a regressão, alguém acompanha o que você pode falar, porque nem tudo se lembra. Aqui. Então, nós vamos falar agora da regressão, né? Então, fale mais sobre o assunto. Então, vamos lá. Sim, bom, o Tom vai poder contar, né, uma experiência que ele passou comigo, né? Bom, como vocês sabem aí, eu sou hipnoterapeuta, né? E dentro da hipnoterapia, a regressão é uma das técnicas, né? E aí é uma técnica que a gente usa quando a pessoa está no estado de transe hipnótico para encontrar a causa de um problema que ela está passando, né? E a partir da regressão, a gente vai até a causa deste problema e faz ali a ressignificação, a reeducação do sistema, o processo terapêutico, né, envolvido. E depois que a gente resolve esta causa, a gente trata os eventos subsequentes que reforçaram esta causa, né? Porque a partir dali, outros eventos se desencadearam. Então a gente tem que tratar a causa e limpar os próximos, né? Para que a pessoa possa se soltar, né? Se desprender dessa causa, né? Deste problema, que na verdade o problema não é o problema, né? E quando a gente volta que a gente descobre. Mas veja, você não vai para nenhum lugar, né? Tudo acontece dentro da sua mente, né? Então, quando você acessa a sua mente subconsciente, lá estão todas as suas memórias, né? As memórias de longo prazo, lá estão
né, os seus hábitos, suas crenças, é lá que se formam os seus pensamentos, né, lá estão as suas emoções. Enfim, lá você consegue acessar tudo isso, né? E aí existem alguns tipos de regressão, né? Então, tem a regressão por idade, né? Que você vai, de acordo com a idade da pessoa, você já fala, direciona, né? A pessoa sugestiona para uma determinada idade. Tem a regressão por emoção, que você vai ser parte de uma emoção para ela encontrar essa mesma emoção, a primeira que ela sentiu, né, que causou tudo isso. Tem a regressão de um ponto específico, né, que você vai num acontecimento, a pessoa sabe qual é o acontecimento, e aí você já direciona para aquela data específica do acontecimento. E tem a regressão de vidas passadas, né? A regressão de vidas passadas, se existem ou não, né, vidas passadas, né, isso a hipnoterapia não comprova, né? Apenas para a gente, para o hipnoterapeuta, né, o que importa é tratar o problema, independentemente se ele está numa vida passada ou não, né? Para a gente o que importa é encontrar esse problema onde quer que ele esteja e tratar, né? Agora, é claro, geralmente as pessoas que têm crenças de vidas passadas, né, elas acessam essas vidas passadas com facilidade, né, diferente de pessoas que não acreditam nisso. Então, essas pessoas, se fazem a regressão, a tendência é que elas vão nesta vida presente, né? Enquanto as que têm essa crença vão para essas vidas passadas. E o problema se aparece, ou melhor, o problema, a resolução aparece lá. Bom, dito tudo isso, né, a gente fez, né, uma regressão tanto de idade, né, como de vida por emoção e de vidas passadas com o Tom. Ele vai contar um pouquinho aqui por conta, deixa eu ver aqui, ó, do tempo. Conta um pouquinho aí, Tom. Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência de vidas passadas para a galera. Chegou a ser engraçado, né? Foi muito curioso. De vidas passadas, eu voltei para uma vida na Gália Antiga. Lá na Gália, né, sabe que a Gália é antes do Império Romano, aquela região ali da França, né? E depois eu até pesquisei pra caramba, filho. Pesquisei muito para, né, ver como é que se encaixa. Mas enfim, eu era um caçador. Eu tinha 73 anos, era bem idoso, muito idoso, acho que muito mais que o padrão da época. E as pessoas me viam como uma espécie de liderança, por ser mais velho. E eu estava ensinando ali essas pessoas, né, os jovens, os outros homens, caçadores, a se preparar para ir caçar. E esse foi o primeiro momento, né, que eu tive me encontrei, e engraçado que nesse primeiro momento eu era a primeira pessoa, estava ali em primeira pessoa, né? Primeiro eu vi a fogueira, depois vi as pessoas, depois eu olhei para mim, opa, sou velho, estou num corpo velho. Isso, desculpa te interromper, mas isso é importante ficar claro, porque as pessoas às vezes confundem, acham que elas vão lembrar de alguma coisa, mas na verdade, quando você faz a regressão, você revive, de fato, aquele momento que foi importante da sua vida, ou que teve um problema, uma complicação, você de fato revive, né? Se você tiver com, por exemplo, 6 anos, você não vai lembrar com a cabeça de adulto, você com 6 anos. Não, você vai estar com 6 anos, eu vou estar conversando com você criança, de 6 anos. Com a forma dele, né? A consciência dele. Pois é. Sim. Então vamos lá. E foi exatamente isso, porque ele era muito enigmático, né? Teve algum momento, aí depois o Felipe conduziu para, né, ir até o momento da morte, o momento que, né, aconteceu a partida desse senhor. O nome dele é Halber. Primeiro eu entendi como Robert, mas não é Halber.
Eu chamei de Roberto no início. Aí depois você me falou. Verdade. Verdade. Mas aí aí foi muito curioso porque nesse outro episódio eu estava dentro de uma casa, não sei exatamente, era um ambiente fechado, mas eu conseguia ver que estava em volta de mim pessoas que possivelmente eram os meus parentes, e eu estava com uma dor no coração, né? Era o momento que eu estava morrendo, estava tendo um ataque cardíaco. Ninguém falou, até porque, poxa, é uma sociedade tribal, né? Eu tenho conceito, o coração tá falhando, mas eu senti, opa, é um problema cardíaco que eu tô tendo. E aí, na sessão, né, o Felipe ele guia para depois eu, Tomás, aqui, dessa vida, conversar com ele. E aí, né, perguntou, o que você gostaria de passar de aprendizado para o Tomás? E ele, muito enigmático, né, falando que o que eu preciso saber vai aparecer na hora certa. Aí depois a gente até brincava, né? Poxa, mas a gente foi há 1.800 anos atrás para ele falar cheio de enigmas. Não, vamos tentar, né, conduzir essa pergunta aqui de forma melhor. Mas aí, o que ele falou de arrependimento que ele tinha daquela vida é que, né, ele viveu muito, ele aprendeu muito com a natureza, com as árvores, e conversava com as árvores, aprendia muito com a natureza, e ele não conseguiu ensinar para os mais novos tudo que ele aprendeu. Então esse era uma tristeza que ele tinha, porque, enfim, esse é o ponto. E aí, por fim, né, quando ele falava que no momento certo eu vou entender, né, o ponto que eu deveria entender para passar para os problemas, aí eu entendi, poxa, ele faz parte de mim, é uma parte do passado. Então, sim, o conhecimento dele um dia eu vou entender. Então, tem muito enigma, mas ao mesmo tempo tem um sentido por trás, né? E sim. Aí teve outra pergunta que você fez sobre a questão da ansiedade, sim, né, que é um problema comum, eu tenho, né, a gente tá vivendo muito disso. E ele falou o seguinte, né, é uma coisa que pode ser óbvia, mas é isso que ele falou aqui. Tudo tem seu tempo, né? Tudo acontece na hora certa. Então, o que a gente pode fazer é respirar e fluir. Respirar e deixar levar. Ele falava isso. Então, terminou, se eu não me engano, nesse ponto. Deixa eu aqui tem algumas perguntas, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, né? Eu vou ler aqui as últimas, né? Bom, a minha mulher perguntou aqui se sente dor, né? Então, na hora que você estava ali, quer dizer, na sua vida passada, quando o Halbert estava ali morrendo, você sentiu? O que você sentiu? Como é que foi? Eu senti um calor aqui nessa região, porque é um calor muito forte, umas pontadas, assim. Não foi aquela dor extrema, não, mas um calor nessa região. Opa! Caiu, Voltou. E vem cá, também comentaram aqui que faz sentido para entender a vida, né? E de fato, né? Isso ajuda bastante. Deixa eu te falar. Outra aqui, peraí. A Job Costa falou, meu Deus, que loucura. E você pode fazer isso várias vezes, cada hora você revive outra. Então, você mesmo, né? Sim, podemos. Tudo depende, né, de cada pessoa, depende da permissão da pessoa e de tudo e do que a pessoa acredita, né? Isso tudo acontece na mente da pessoa, né? Mais uma vez, se existe ou não, isso, né? A hipnoterapia não comprova, né? O papel dela é o tratamento, né? Então, mas sim, isso pode acontecer. Você pode ver várias vidas em diversos momentos, né? O Tom mesmo já passou por isso em outras experiências, né? Que ele conheceu outras vidas dele. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que não fizeram, né? Mas eu acho interessante. Mas antes de fazer essa pergunta, que pode ser que termine o tempo aqui, enquanto tem essa pergunta que eu vou fazer, eu queria dizer para as pessoas todas que me acompanharam até agora, deixa eu
falar logo aqui da surpresa, né? Que eu prometi que ia falar no final da live, então deixa eu dizer. Então, quem me mandar uma mensagem, tá? Quem mandar uma mensagem por direct, né? Eu vou dar uma sessão de regressão, tá? Para primeira pessoa que me mandar uma mensagem por direct, né? No meu perfil. Isso até a meia-noite de hoje, tá? Então, fica aí, esse é o meu presente, né, para quem acompanhou até aqui. Quem quer viver essa experiência incrível, né, eu vou dar uma sessão para a primeira pessoa que mandar uma mensagem por direct no meu perfil, tá? E aí, vou fazer a pergunta para você então, Tom. Me diz uma coisa, quando você já me falou, mas talvez tenham pessoas com essa curiosidade. Quando o Halbert morreu, né, ele fez a passagem, logo depois, você teve uma conversa com o Halbert nesse outro momento, nesse outro plano, né, depois da passagem. Aí eu te pergunto, né, o que você viu, né, desse outro lado? Com os olhos do Halbert, né? Como é que era a experiência para você nesse momento? Sim, de muita luz. Eu via muita luz, estava num ambiente que era basicamente aquele ambiente fechado que ele, né, fez a passagem, mas muito mais iluminado, e sentia presenças ali, seja quais forem, né, mas sentia que tinha algo ali, alguns seres amparando, e só que eu não conseguia ver com nitidez como era meio borrado. Mas o principal, uma sensação de paz muito grande, né? Tudo tem a emoção acompanhando, né? E a emoção naquele momento era de profunda paz, profundo bem-estar, como se, né, não tivesse acontecido nada, pelo menos na experiência que eu tive. Tá, vou ler mais uma pergunta aqui. Foi a Clary Obregon aqui, que mandou uma pergunta. Clarissa, desculpa aí sim. o que eu tô lendo aqui, né? Aí a pergunta é a seguinte, né? A regressão pode trazer algum trauma para essa vida de agora? Então, na verdade, eu não entendi direito a pergunta, ou talvez, né? De repente você revisita essa situação traumática e sem querer traz para agora. Eu acho que foi isso. Ah, sim, talvez seja isso. Se você revisitar esse momento traumático e você não tratar, ou seja, você apenas ir lá, uma coisa que estava protegida, guardada pelo seu subconsciente, né? E você acessa isso, né? E depois você deixa aberto, né? É como se você... Por isso que você tem que ir até lá e fazer o tratamento, né? Você faz um processo terapêutico. Você não pode... É como se você pegasse... Vamos supor que você quebrou a perna. Aí você vai no médico, né? Sei lá, vai na emergência. Aí o cara abre com um bisturi, né, a tua perna e mostra o osso quebrado. E fala para você, olha aí, o osso está quebrado. Da próxima vez, toma cuidado aí para não quebrar assim. Pode ir para casa agora. Pô, entendeu? Teu osso está quebrado e ainda tu ficou com o negócio aberto. Ou seja, vai doer muito mais. Então, na verdade, por isso que você tem que fazer esse tipo de trabalho com bons profissionais, né? Para que eles possam acessar. Na verdade, quem acessa é você, tá? Ele apenas te conduz para que você, depois do relaxamento, veja, relaxamento não é hipnose, é só para você abrir essas portas e acessar essa parte da sua mente que é mais profunda, que é a sua mente subconsciente, onde estão as memórias e onde se expande a tua consciência, onde a tua imaginação e criatividade se expandem, tudo. Então ali a tua mente vai trazer para você, né, seja numa vida passada, ou seja nesta vida, vai trazer para você a causa daquele problema. E aí não basta olhar a causa só, você tem que ver a causa e tratar, né? Então, por isso tem que ter muito esse cuidado. Independentemente se é numa vida passada ou se é na vida atual,
se uma vez que que você viu ali a causa, você faz esse tratamento, porque senão depois que você acabou a sessão e você seguir tua vida, vai gerar outro problema para você, né? Então tem todo esse cuidado. Deixa eu ver o que mais aqui. Se tem mais aqui perguntas. Faltam alguns minutos já. Passa rápido, né? Pois é, respondi aí todas as perguntas. Alguém tem mais alguma dúvida? A minha esposa me perguntou uma outra coisa aqui, que está lá para cima, mas eu lembrei agora. Se uma pessoa que não acredita pode passar por essa experiência, né, de vidas passadas, tá? Será que ela realmente não acredita? Será que ela não tem uma dúvida aí se existe ou não existe? Enfim, né, tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas, e tem que ser pessoalmente, isso. Outra coisa, boa pergunta aqui. Quem perguntou foi Glaubin. O Glauber. Glauber. Então, a regressão não precisa ser pessoalmente, tá? Eu faço regressão pessoalmente, mas no momento, por exemplo, eu só estou atendendo online. Eu atendo tanto online quanto presencialmente, né? Com a hipnoterapia. E, de acordo aí desse momento aí de quarentena e tudo mais, eu só estou fazendo meus atendimentos online. E você consegue fazer a regressão perfeitamente, né, sem perdas de qualidade e também sem riscos, né? Isso vai de cada profissional, né? Dentro da maneira que eu trabalho, é uma maneira segura e que dá para fazer online. Eu fiz com o Tom online, né? Foi segunda-feira, né? Pois foi agora, WhatsApp. Né? Nessa segunda-feira, pelo WhatsApp, vídeo chamada. É isso. Foi. Tá? Bom, como está acabando agora, faltam o quê? 2 minutos aí, então eu quero agradecer todo mundo por todas as mensagens aí que vocês enviaram. A hipnose consegue fazer o organismo da pessoa curar doenças físicas. Veja, doença física, né, se ela tem uma natureza emocional, a hipnoterapia vai tratar a questão emocional para que a própria pessoa, né, com os cuidados dela, com a saúde, o corpo dela vá se recuperando, né, assim como com o tratamento médico em paralelo, mas assim, a hipnoterapia vai tratar as emoções que desencadearam esses sintomas, tá bom? Bom, então é isso. Para fechar, não tem risco de não voltar, porque você não vai para nenhum lugar, entendeu? E não volta, você fica consciente o tempo todo ali na tua cadeira, no lugar. Você não vai para nenhum lugar e não volta, entende? Você está ali consciente o tempo todo. Bom, mas é isso. Então, obrigado pela participação, todo mundo, né, que está aqui, né? Minha esposa aqui também parabenizando aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E as pessoas, as mensagens, e você, Tomás, Tomás, para ter aceitado o convite. Sim. Isso, tá bom? Muito obrigado. Isso aí, gente, autoconhecimento, nós somos únicos e a gente pode viver aventuras incríveis quando a gente se olha para dentro, né? Então, gratidão pelo convite e levem isso para a vida. É isso. E quem tiver mais dúvida é só me mandar uma mensagem, aí eu vou respondendo, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui, ó. Nessa hora de encerrar, eu sempre me enrolo. Vamos lá. Encerra aí que eu não sei.